Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo depois de louvor. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás para segurança. Cada momento me envia ao Senhor e no Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênçãos sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Boa noite aos irmãos. Tu és fiel, Senhor, Pai Celeste, pleno perdão de nós. Essas frases que compõem esse hino que é tão bonito, falando da fidelidade do Senhor, falando da imensa misericórdia, que assim que Paulo descreve a misericórdia de Deus, imensa misericórdia, misericórdia que é misericórdia quando você sabe que a pessoa ela merece, que ela é culpada e que ela merece um castigo, mas você poupa aquela pessoa daquela pena. Nós somos como essa é uma figura que foi utilizada por um pastor que eu acompanho, que é a misericórdia de Deus. Seria como se você fosse um ratinho que está na despensa fazendo a maior bagunça, e é aquele ratinho chato que você põe a ratoeira, mas não pega. Ela desarma, mas não pegou o rato. A terceira, quarta, uma semana que não se dorme mais com preocupação com aquele rato, e finalmente você é pego por aquele rato. Finalmente o rato é pego por aquela ratoeira. Você é o rato, você está causando problemas. E Deus vê você na ratoeira ali, preso talvez pela perna,
E Ele pega você assim, mas Ele te acha, por algum motivo, te acha bonitinho, te acha. Ele vê alguma coisa em você, mas Ele não destrói aquele ratinho. Ele apenas deixa ele ir. Ele teve misericórdia desse ratinho. Nós somos alcançados por essa misericórdia de Deus. E por algum motivo que não compreendemos, por algum motivo que nós não podemos entender, Deus foi misericordioso conosco. A pena do nosso erro, do nosso pecado, é a morte. A pena do pecado é a morte. Morte é separação de Deus. E Deus nos amou quando nós ainda estávamos mortos em delitos e pecados. Por que Deus criou o homem se Ele sabia que ele ia pecar? Se Ele tinha na sua presciência que o homem ia pecar, por que Ele fez o homem? Porque Ele queria mostrar a todo mundo que o seu amor era insondável, um amor infinito, um amor que ninguém descreve. Deus deu o start, o início para a criação e para a história correr como ela deveria correr. E nada fica fora dos planos de Deus. Nada está fora do script de Deus. Tudo que Deus determinou, assim será. E Ele, por algum motivo, escolheu nos amar. E quando estivermos na glória, talvez possamos entender melhor o porquê disso. Mas Ele nos amou de forma incondicional. E Ele prometeu, Ele fez promessas na nossa Bíblia, na nossa Escritura, que o que nos separa de Deus seria pago, foi pago com o sangue precioso do Filho de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele foi fiel, e fiel até a morte de Jesus Cristo, e nos concedeu a vida eterna e a esperança de que um dia estaremos com Ele na glória, o adorando para todos sempre. E amém por isso.
e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos Mateus, no capítulo 23, versículo 23.
Jesus, só para dar um contexto aqui, Jesus estava sendo questionado pelos fariseus sobre algumas práticas da lei. E Jesus está fazendo uma repreensão a esses fariseus, falando que, no versículo 4 do 23, atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem nos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Aqui fazendo uma censura aos fariseus, uma censura no sentido de está os acusando de colocarem fardos nas costas daqueles judeus, daquele povo, mas eles mesmos não cumpriam as leis, eles mesmos que não queriam seguir e carregar o fardo que eles colocavam sobre os outros. E no versículo 23, Jesus diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Esse texto ele é muito utilizado eu não sei como que isso é utilizado para falar exatamente o oposto entre uma interpretação e a outra. Aqui Jesus está falando: vocês dão dízimos até das hortaliças, do cominho, dos temperos, mas vocês não fazem o essencial da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Justiça, misericórdia e a fé, o principal da lei. Isso daqui é um apelo que Jesus faz aos fariseus. Vocês devem dar o dízimo, vocês devem fazer as práticas da lei, porque a lei ela é boa se utilizada da forma correta. Nós vamos passar por um texto que fala isso daqui a pouquinho. Vocês devem seguir os preceitos, o essencial da lei, porque vocês são judeus. A lei tem efeito sobre vocês. Esse é uma aliança que Deus fez com vocês. Jesus estava para promulgar a nova aliança, mas ele falava que os escribas e os fariseus eram hipócritas, porque eles faziam tudo o que era externo, o que a lei pedia, dar o dízimo. No capítulo 23 todo tem uma série de práticas exteriores dos escribas, mas eles não queriam praticar a justiça, a misericórdia para o outro e a fé em Deus. Esse é o efeito de uma religiosidade, de uma comunhão apenas de externalidades com Deus, que na prática é uma falta de comunhão com Deus. Timóteo,
Primeira carta a Timóteo. Quando Paulo estava escrevendo para o seu discípulo, para o Timóteo, que era um jovem pastor, ele está falando de falsas doutrinas, de falsos evangelhos. Ele inclusive cita Alexandre e Himeneu, que eram líderes que estavam praticando essas coisas, essa fé exterior baseada na lei. No versículo 7 do primeiro capítulo de 1 Timóteo, querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Tendo em vista que a lei não é feita para o justo. Quem é justo aí? Levanta a mão. Amém? Ou é só eu? Levanta a mão quem é justo. Quem foi justificado pelo sangue do Cordeiro, quem aceitou a Cristo. Isso é justiça, justiça de Deus, creditada a todos os fiéis. Versículo 9, tendo em vista que a lei não é feita para o justo, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e profanos, para os parricidas, os matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros, e para o que for contrário à sã doutrina. Não se apegue à lei. A lei é feita para pôr uma lupa, para evidenciar o seu erro e o seu pecado. A lei, ela é descrita no Novo Testamento como um aio, como um pedagogo. É aquilo que põe uma lupa, uma lente de aumento no seu erro e fala, ó, está errado. Você está errado, você merece a morte, você é pecador, você está errado, não tem salvação para você, porque você erra, essa é a sua natureza. Mas pela fidelidade de Deus, que prometeu que limparia esse pecado, que nos traria uma nova aliança, nós fomos redimidos pelo sangue do Cordeiro, e nós fomos creditados com a justiça de Deus. E hoje nós podemos ter a certeza da nossa salvação, porque Deus nos justificou. Ele aceitou o sacrifício de Jesus Cristo, que cumpriu toda a lei e não se desviou dela. E ele, além de praticar a lei, ele praticou a justiça, a misericórdia e a fé em Deus. E deixou a lei. Quem quiser seguir a lei, saiba que ela serve como uma lupa para ver em detalhes o teu pecado e a tua condição. E o apelo que eu faço é que você reconheça que você é pecador e que você creia que a justiça de Deus pode ser acreditada, pode ser colocada na sua vida como uma marca de Cristo no seu coração, onde você pode falar, eu sou de Jesus, eu sou de Cristo e eu pertenço ao Salvador, e por isso que eu sou justificado pela obra de Cristo. Em retribuição a esse imenso favor que Deus faz para conosco, Deus pede que nós entreguemos
a nossa vida. Mas como assim? É a fórmula que Jesus deu a Nicodemos. Importa renascer. Importa que você morra para o velho homem e morra você com a sua lei, para que você ressuscite, nova criatura, transformado pelo sangue de Cristo, com as vestes limpas pelo sangue do Cordeiro. Isso é regeneração, isso é um novo nascimento. Deus quer que você morra. Deus quer que você mate o velho homem, para que a nova criatura se erga e possa essa nova criatura ser o templo do Senhor e que o Senhor possa habitar em ti, num templo purificado pelo sangue do Cordeiro. O que aqueles fariseus estavam fazendo de dar o dízimo de tudo lhes davam dízimo. Eles achavam uma moeda no chão, eles davam o dízimo no templo. Eles viam ali uma hortaliça crescendo no cantinho ali da sua casa, ele pegava e dava o dízimo daquela coisa. Mas eles não eram misericordiosos com aqueles irmãos que estavam ali sofrendo com as penas que eles colocavam sobre elas. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que 10% do seu dinheiro é muito pouco para Deus. Deus quer mais. Na lei, o quarto mandamento é: lembra-te do dia de sábado para consagrar ao Senhor. O Senhor não quer um dia da sua vida, um dia da sua semana. Deus quer mais. Você pode ter uma aparência impecável como um homem reto e justo perante a sociedade, mas Deus não quer isso. Deus quer mais do que isso. Deus quer a sua vida inteirinha para o seu louvor. É para isso que nós existimos. É para isso que Adão foi criado. Para que mesmo com o erro de Adão e consequentemente o erro da humanidade, de cada um de nós como indivíduos, Deus pudesse demonstrar amor. E Ele demonstra amor para conosco. E o que Ele quer é a nossa completa devoção a Ele. Deus te dá tudo o que você precisa. Às vezes a pessoa quer justificar. Nossa, mas eu ganho tanto, eu não posso dar 10% do meu dinheiro para que seja investido na obra, no templo do Senhor, na obra do Senhor, para o culto do Senhor. Mas Deus, na verdade, Ele está te dando tudo. Tudo. E Ele dá 90% do seu salário para você usufruir. E esses 90% não é para o seu deleite, para o seu prazer, mas é para a honra e glória do Senhor. O seu raciocínio não tem que ser 10% para o Senhor, tem que ser 100% para o Senhor. Esse é o louvor, essa é a adoração. 100% da tua mente deve estar firme no Senhor. 100% da sua vida deve estar dedicada para a honra e glória do Senhor. 10% é muito pouco. Um dia na semana é muito pouco. É muito pouco.
Deus quer muito mais. Em 1896, um homem chamado Winfield Scott Weedon, ele estava lendo o Salmo 37, no versículo 5. Onde ele leu: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. E esse homem, lendo esse texto, entendendo que a sua devoção deve ser toda ao Pai, completa ao Pai, ele compôs um hino que é um dos hinos mais bonitos que nós temos, que é o Tudo Entregarei. E às vezes é difícil para nós abrirmos mão daquilo que nós achamos que é nosso, mas tudo entregarei ao Senhor, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E por isso nós declaramos: tudo entregarei ao Senhor. Tudo, 100%. Se fosse possível ter mais do que 100%, tudo do Senhor. Tudo entregarei. Tudo entregarei.
amado Pai, acabamos de declarar que entregamos toda a nossa vida a Ti, Senhor. Que o Senhor nos use, que o Senhor faça a Sua vontade na nossa vida, Senhor. E quando nós pedirmos alguma coisa com extrema devoção e reverência a Ti, Senhor, que seja feita a Tua vontade e não a minha, Senhor. Que não seja feita a nossa vontade. Queremos dedicar a nossa vida inteiramente, Senhor, ao Teu louvor. E que possamos saber que um dia, uma data especial, tudo é muito pouco, Senhor. Qualquer parcela que nós queiramos entregar a Ti, Senhor, é muito pouco. Devemos ter nossa vida completamente nas Tuas mãos. Quero pedir que a Tua voz seja ouvida nessa noite, Senhor, pela mensagem do pastor, porque quem vem aqui na frente falar da Tua palavra tem uma responsabilidade imensa de anunciar a Tua palavra, porque ele vem aqui na frente e diz: assim diz o Senhor. E o Senhor não erra, o Senhor não falha. Que possamos ouvir a Tua voz, Senhor. E que possamos cada vez mais e mais nos dedicarmos ao Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Oi, do pastor. Boa noite. Acho que nós estamos fazendo mensagens a dois, né? Porque há um certo complemento. Não sabemos exatamente em que caminho que seguirá a meditação. Ou sabemos muito pouco, mas Deus tem tomado conta. Sabe, quando a gente chega num culto, a gente percebe a presença de Deus. Isso é uma sensibilidade espiritual que Deus concede. E é importante a gente pedir isso ao Senhor, para termos o discernimento da presença, da ação do Espírito Santo. E então nós não somos ludibriados, né? Presença de Deus, Espírito de Deus, a ação de Deus, mover de Deus, a palavra de Deus é discernível. E isso é muito importante que aconteça em qualquer ambiente. E até no contato com as pessoas. Por isso que existe um dom chamado dom do discernimento de espíritos, né? Que é a capacidade da percepção do mover e da ação de Deus. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia em Filipenses. Abra sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 3. E nós vamos ler a princípio os versículos 18 e 19. E mantenha a Bíblia aberta, vamos conversar hoje um pouco sobre a palavra do Senhor e como é importante o que Paulo nos diz aqui para os tempos de hoje, em especial também. Todos encontraram Filipenses 3, 18 e 19. Amém? Amém. Filipenses 3, 18 e 19. Diz assim: pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos
que se fizeram inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua direção, a Tua bênção, pedimos que o Senhor nos ajude a entender a palavra e aplicarmos a Tua palavra conforme o Teu propósito neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Inimigos. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Qual seria a diferença entre ser inimigo de Cristo e inimigo da cruz de Cristo? Existe uma diferença aqui. Paulo, antes da sua conversão, ele era inimigo de Cristo. Tanto que quando ele tem um encontro com o Senhor, lá em Damasco, na estrada de Damasco, o Senhor diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele era inimigo de Cristo. Existem alguns que se fazem inimigos da igreja do Senhor, inimigos do cristianismo. Mas existe também aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. O inimigo de Cristo está fora da igreja. Ele pode ser identificado. Ele fala mal da igreja. Ele fala mal do Evangelho. Ele fala mal de Cristo. Mas o inimigo da cruz é aquele que substitui a cruz. E esse está dentro da igreja. Esse prega um evangelho onde a cruz não é o centro da palavra. E Paulo, ele diz que ele chorava porque muitos tinham se feito o quê? Inimigos da cruz de Cristo. Paulo lá, vamos abrir em 1 Coríntios, no capítulo 2. E Paulo, ele dá um testemunho dizendo o seguinte, no versículo 1. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para lhes proclamar o mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vós, a não ser Jesus Cristo, e este crucificado. A cruz era o centro da pregação do apóstolo Paulo. E ser inimigo da cruz de Cristo é você omitir a cruz. O Israel falou algumas coisas aqui e em tudo ele disse assim, importa nascer de novo, Jesus morreu, Jesus foi crucificado, o sangue foi vertido, não adianta o legalismo, você precisa de um encontro com Jesus, é a pregação da cruz. Mas quando se omite o escândalo da cruz, você torna nula toda a pregação do Evangelho. Paulo, ele diz assim que, lá em Filipenses, vamos voltar lá, para Filipenses, no capítulo 3, ele diz assim, pois como já lhes disse repetidas vezes, que na verdade, todas as epístolas que nós encontramos no Novo Testamento, em algum momento demonstram que líderes haviam se levantado na igreja e eram inimigos da cruz de Cristo. Por isso que Paulo fala, repetidas vezes eu tenho dito, com lágrimas, porque parecem irmãos, né? Mas se fazem inimigos da cruz. Sabe,
quando o centro de uma igreja não é Jesus e a cruz, vira outra coisa. Vira uma sinagoga, vira uma entidade filantrópica, vira um local de palestras, um grupo de autoajuda, mas se não houver ali o escândalo da cruz, não é igreja. E se na mensagem não estiver dito sobre o que Jesus fez, não é pregação. E a pessoa se torna inimiga da cruz por omitir a cruz e substituir essa mensagem por outra coisa. E Paulo ele continua dizendo, versículo 19, né? Os que se fizeram inimigos da cruz, como é que a gente vai vê-los? O destino deles é o quê? Perdição. A perdição. Se você é inimigo da cruz de Cristo, você está largamente caminhando para a perdição. Por quê? Sem passar pela cruz, você está condenado. O destino deles é a perdição. Você pode cantar, você pode orar, você pode ter um monte de preceitos, mas se não passar pelo escândalo da cruz, você está perdido, e qualquer líder está perdido. Ele continua declarando como são estes. Ele diz assim, o seu Deus é o estômago, é o ventre. Por que será que Paulo fala que aqueles que são inimigos da cruz, nesse caso aqui de Filipos, o Deus deles não é o nosso Deus, né? O nosso Deus é soberano, criador, imutável, poderoso, salvador, mas o Deus dos inimigos da cruz é o estômago. Porque na igreja primitiva havia uns pregadores que Paulo chama de cães, que pregavam preceitos relacionados a todo o sistema digestivo, ou digestório, né, como seria o correto, que vai da boca, passa pelo estômago, intestino e é liberado como algo que deve ser enterrado ou colocado no esgoto. E tinha aqueles cujo Deus era o estômago, eles estavam preocupados com preceitos alimentícios do Velho Testamento. Eles queriam impor a circuncisão, eles queriam impor a lei, eles queriam impor ordenanças gastronômicas. E Paulo diz, estão tirando a cruz e colocando isso no lugar. O Deus deles é o estômago. E Paulo ria disso. Israel falou agora há pouco dos fariseus, né, que se preocupavam com preceitos e esqueciam os valores espirituais, né? E Paulo, acho que ele olhava isso e pensava, mas quem melhor para entender isso do que eu? Vamos abrir um pouquinho antes, no capítulo 3, a partir do versículo 4. O que diz ali? Ele diz assim, Filipenses 3, 4. Embora eu mesmo, Paulo, né, tivesse razões para ter tal confiança na carne, ele está falando. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. E ele começa a descrever qual era a sua vida.
circuncidado ao 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu. Ele era um fariseu. Quanto ao zelo, perseguia a igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele fala, olha, eu era assim. Daí no versículo 7 ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. E olha agora, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, o fato dele ser fariseu, o fato dele ser irrepreensível na lei, o fato dele ser cumpridor, o que ele diz? Tudo isso para mim é esterco. Olha que coisa pesada, né? Porque acima de tudo está a cruz. Né? Ele continua dizendo assim no versículo 9, e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé e não na lei, porque tudo isso é o quê? Esterco. Não sei como é que está aí na tradução dos irmãos, esterco, escória, refúgio. A palavra melhor é esterco, porque logo depois ele fala aqueles cujo Deus é o ventre. E o resultado disso é o esterco. E estes são os inimigos. Paulo diz que ele chorava porque haviam inimigos da cruz de Cristo, cujo destino, que sem Cristo o destino é a perdição. Versículo 19, o destino deles é a perdição, o seu Deus é o ventre, é o estômago, porque eles estão mais preocupados com isso do que com a cruz do nosso Senhor. E eles têm a terceira coisa ali, né? Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. O que é ter orgulho do que é vergonhoso? Às vezes a gente sente vergonha alheia, né? Não sei quantos aqui já sentiram vergonha alheia. De situações que para alguns na sua devoção é a maior e melhor coisa diante de Deus. E propagam, como os fariseus propagavam, serem cumpridores da lei. E Paulo olhava, nossa, mas eu era muito melhor em termos de cumprimento da lei. E tudo isso para mim é esterco. Que vergonha alguém bater no peito, alegando justiça própria. Paulo ele diz assim que, no versículo 20, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Eu fico pensando na angústia do apóstolo Paulo, né? Porque como que nasceu a igreja de Filipos? Os irmãos se lembram? Essa carta que nós lemos agora é aos Filipenses. Então vamos lá em Atos, ver o nascimento da igreja. Atos capítulo 16, a partir do 11, é o nascimento da igreja de Filipos, que era uma cidade
que era uma colônia romana, era uma cidade gentílica, era uma cidade que não tinha nada a ver com a velha aliança. E Paulo chega lá, vamos ler um pouquinho, diz assim: partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos à beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Então eles chegam em Filipos, vão para a beira do rio, e os irmãos conhecem a história, ele encontra Lídia, ela ouve a palavra, Deus abre o coração, porque na verdade, para entender o Evangelho, não é só você pegar e dizer assim, eu quero fazer parte da igreja, eu quero ajuda para isso ou para aquilo. Não. O Evangelho, como é que é ali para Lídia, no versículo 14, diz assim: uma das que ouviam, isso na beira do rio, tá? Era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu o seu coração para atender a mensagem de Paulo. Isso é muito interessante, porque ela era uma mulher o quê? Versículo 14. Temente a Deus. Ela era uma mulher temente a Deus, mas que ainda não tinha aberto o coração para entender o quê? O Evangelho. Como é que pode ser isso? Me dá muito medo quando eu vejo isso, né? Pessoas tementes, né? Eu temo a Deus do céu, eu tomo todo cuidado para fazer tudo certinho, o máximo certinho, porque eu tenho muito temor de Deus. Mas você entendeu o Evangelho? Porque se você vai numa seita, eles dizem que teme a Deus. Se você vai numa religião não cristã, eles dizem que teme a Deus. Se você vai aí na rua e faz uma entrevista e pergunta o que você pensa de Deus, eu temo a Deus. Mas tem que haver um milagre que se opere no coração e a pessoa compreenda a mensagem da cruz. Escândalo da cruz. Ninguém vai entrar no céu sem passar pela cruz, sem entender o sacrifício vicário de Jesus na cruz. Por isso que a doutrina mais atacada pelo diabo, e é o cerne de toda seita, é a cristologia. Os irmãos sabiam? Podem olhar todas as seitas. Todas elas apresentam um Cristo distorcido. Ou um Cristo que não fez a obra completamente na cruz, ou um Cristo que não tem a capacidade de salvar eternamente, ou um Cristo que não é o Filho de Deus, ou um Cristo que está fazendo alguma coisa agora porque ele não teve capacidade de fazer quando veio, e a Bíblia diz que ele consumou a obra da cruz. Não restou nada mais para ele fazer. E essa mensagem tem que entrar no coração. Eu posso ficar aqui, horas, pulando e falando dos detalhes do bichinho que comeu a boboreira. Carolas. E daí no final eu posso dizer para vocês, então, o que vocês acham disso? Legal, olha lá. E eu vou sair daqui sabendo do bichinho da boboreira, né? E o pessoal vai sair sabendo do bichinho da boboreira, discutindo o tamanho do peixe que porventura engoliu a Jonas. Ou eu vou sair daqui
imaginando por quanto tempo o sol parou quando Josué orou. Eu vou sair daqui pensando assim, quantos minutos o povo levou para atravessar o Mar Vermelho? Posso falar sobre tudo isso. E o pessoal vai chegar em casa e vai dizer, nossa, que bênção! Eu nem sabia que o Mar Vermelho tinha congelado de um lado e do outro lado, e o povo passado pelo meio. Eu pensei que ele só tinha ficado flutuando as paredes e não congelado. E sabe o que vai ser isso? Pura curiosidade. Se não for anunciado a morte, a ressurreição e a necessidade de renúncia e entrega total do ser a Deus, o Evangelho, de fato, não foi pregado. Irmãos, estão percebendo? Deus abriu o coração de Lídia, ela entendeu, e daí ela chamou Paulo para sua casa, e Paulo depois, quando estava andando na cidade, encontrou lá uma escrava endemoniada, expulsou o demônio, foi parar na prisão encontrou um monte de bandido, e lá na prisão, ele com a sua própria vida, testemunhou da morte e ressurreição de Jesus, que ele ficou amarrado num tronco que poderia simular a cruz, e foi colocado num lugar bem interior da prisão, e lá ele cantava louvores a Deus com Silas, quando Deus fez um terremoto que pode simbolizar a ressurreição, e as portas se abrem e ele sai, e o carcereiro quer se suicidar, e ele diz, não faça isso, e os presos estão pasmados e ninguém foge, e Paulo prega o Evangelho através da sua própria vida. E olha só a igreja de Filipos, tinha Lídia, tinha a ex-endemoniada, tinha o carcereiro suicida, tinha um bando de bandidos que estava preso e que acabaram ficando admirados do poder de Deus, e ali Deus inicia a igreja através de Paulo, e muito tempo depois Paulo escreve para essa igreja. Vamos lá para Filipenses de novo, né? E Paulo diz assim, abra em Filipenses. No capítulo 3. Paulo ele diz assim, Filipenses capítulo 3. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Significa que ele escreveu de novo as mesmas coisas. Ele repetiu, para entender bem. E olha o que ele escreve. Cuidado com os cães. Cuidado com esses que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus, e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Paulo diz, cuidado com os cães. Imagine Paulo, que foi açoitado, que foi humilhado, que foi colocado no cárcere em Filipos, que lutou para libertar uma endemoniada, que lutou para pregar para aquele homem que queria se suicidar, o carcereiro, e funda aquela igreja, e agora entram cães, que são obreiros, inimigos. Inimigos do quê? Da cruz. Os irmãos sabiam que é muito mais fácil lutar contra um inimigo aberto e escancarado de Cristo, porque ele está do lado de fora.
do que lutar contra o inimigo da cruz. Porque ele vai pregar, o inimigo da cruz, ele vai pregar o evangelho da prosperidade. O inimigo da cruz, ele vai pregar o evangelho da autoestima. O inimigo da cruz, ele vai falar sobre tudo, menos a cruz. Tudo. Mas não vai pôr o dedo na ferida. E não existe, irmãos, verdadeiro evangelho, se não houver um chamado, um apelo, para negar-se a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir a Jesus. Entregando a vida a Jesus. E interessante, né, a devocional de hoje. Porque o Israel, ele falou que o dízimo é muito pouco. Embora o dízimo seja a 10ª parte, é aquilo que Deus falou, e é uma doutrina do Novo Testamento, né? Nós devemos ser dizimistas. Só que Deus quer 100% do nosso ser. Então, mesmo quando você administra os 90% que permanecem nas suas mãos, tem que ser para a honra e glória do Senhor Jesus, na sua vida, na vida da sua família, na vida dos seus. Deus quer 100%. 100% do nosso tempo. 100% do nosso corpo. Por isso que lá em Romanos diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, no capítulo 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas compaixões de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Ele quer tudo. Quer o vosso culto racional, Ele quer a nossa mente. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor quer tudo de nós. Por isso que Jesus fala assim: esforçai-vos por passar pelo caminho estreito. Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. Filipenses, capítulo 3, versículo 18. Vamos ler novamente. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, era triste para Paulo ver isso, né? Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Feche seus olhos. E eu queria saber na sua escala de prioridades a respeito daquilo que você fala quando você dá testemunho da sua fé. Em que ponto está a cruz do Salvador? O apóstolo Paulo, ele nunca aliviou, né? Quando ele fazia apelo, ele dizia: olha, você precisa morrer para que você possa ter uma nova vida. Quando Pedro pregava, ele dizia: arrependei-vos, né? Confessem os seus pecados. Quando João Batista pregava, ele dizia assim: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Arrependei-vos e creiam, porque o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem do Evangelho. Tudo menos do que isso. É uma tentativa de acomodar as coisas para que seja fácil a entrada na organização chamada igreja. Só que, do ponto de vista bíblico, a igreja não é uma entidade, uma organização, ela é o próprio corpo de Cristo.
E para entrar no corpo de Cristo, você tem que morrer para esta vida e ser ressuscitado para uma nova vida. Você já fez isso? Essa entrega total e absoluta? Ou você tem se feito inimigo da cruz? Vamos orar. Senhor, obrigado pela mensagem, Senhor, da cruz. Obrigado porque compreendemos que se nós não morrermos, não podemos viver. O Senhor mesmo ensinou que a semente tem que ser plantada, ela tem que morrer para que produza. E se não morrer, fica ela lá, somente, sem vida. Pedimos então a Deus que nós possamos ser aqueles revividos pelo Teu poder e pela Tua graça. Que sejamos o testemunho daqueles que passaram pela morte do velho homem para a ressurreição do novo homem contigo. Nós te pedimos isso, ó Deus. E se alguém ainda não fez esse compromisso contigo, que possa fazê-lo. Em nome de Jesus. Amém. Quem veio preparado para a entrega de dízimos e ofertas poderá fazer no gasofilácio. Enquanto isso, cantaremos sobre a cruz.
Amém. Os anúncios, os avisos da semana são os mesmos. O culto de oração, sextas-feiras, às 18 horas. Todos estão convidados para vir à casa do Senhor, orar, clamar, suplicar pelas nossas vidas, pela nossa segurança, também pelo nosso país, pelo nosso futuro. E que nós oremos também por conversões, para que o Espírito abra os olhos do coração deste povo, para que possa ser entendida a mensagem da cruz. Muitos pastores e evangelistas que são inimigos da cruz se apresentam nas TVs, se apresentam nas telas do computador, do celular, no YouTube. Para falar coisas que não agradam a Deus, para enganar o povo e para induzir o povo ao erro. Nós temos duas missões: orar, pedir e clamar a Deus, para que os olhos desse povo, para que o coração desse povo se abra para a mensagem da cruz. Nós devemos interceder, pedir a Deus por isso e falar, proclamar a verdadeira mensagem da cruz. A verdadeira mensagem da cruz, onde nós, juntamente com Cristo, somos crucificados e morremos para nós, para que em Cristo possamos ressuscitar como novas criaturas. Amém? Convido o pastor para fazer a oração final e a bênção apostólica. Antes de fazermos a oração final, lembrando que domingo que vem é um dia muito importante para o nosso país, né? É o dia da eleição. E nós temos dois caminhos. E eu não vou falar sobre candidatos, eu vou falar sobre fé. Se nós discernirmos no discurso de algum candidato inimizade em relação ao Evangelho, em relação a Cristo, em relação aos valores cristãos, em relação à vida como uma obra de Deus, iniciada no útero. Se nós vermos que o nosso voto pode levar um ateu, inimigo da fé, inimigo das igrejas, inimigo dos pastores e padres, nós estaremos nos constituindo como apoiadores dos inimigos de Cristo. O apelo que eu faço é que dobre os joelhos e coloque em perspectiva, diante de Cristo, aquilo que é anunciado por cada candidato. Na verdade, nós vamos eleger deputados, senadores, governadores e o presidente da República.
deputado estadual e federal. Coloque lá alguém que minimamente tenha como valor os valores da palavra de Deus, os valores que foram proclamados por Cristo. E nós vamos orar então pelo próximo domingo, que Deus dê sabedoria a cada um, e pela proteção, né? Como sempre fazemos. Feche seus olhos, vamos ficar de pé para esse momento de oração. Senhor, pedimos a sabedoria do Senhor diante da eleição que teremos no próximo domingo, que seja o Teu Espírito a iluminar a mente, para que possamos, ó Deus, na nossa escolha, escolher o que seja minimamente agradável ao Senhor, que jamais possamos lutar contra os valores do Teu reino, e que possamos então receber do Senhor o entendimento para fazermos tão somente a Tua vontade. Abençoe cada vida, cada família da Tua igreja e cada pessoa que irá exercer esse direito. Pedimos também a Tua proteção, ó Deus, durante a semana, sobre a vida de cada um dos irmãos. Que os Teus anjos estejam acampados, protegendo e guardando de todos os perigos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos, dê um abraço aí no céu.